Osiel, uma saudação. Glória a Deus! Maravilhoso, meu Deus! Os irmãos com o Pai, as irmãs com o Pai Senhor. Amém. É bom estar com os irmãos, com a igreja do Graúna, as irmãs do ciclo de oração. A grande maioria ainda é do meu tempo. Graças seja dada ao Senhor. Também o Chácara do Sol, que também tive o prazer de pastorear. A Adriele foi lá do Varginha. Glória a Deus. Que Deus abençoe as irmãs tão bonitas. Que Deus abençoe poderosamente. Irmãos, eu não irei falar nada, somente orar. Né, Daniel? Pastor falando não dá certo. Coloque-se em pé, vamos orar. Oh, glória seja dada ao Senhor. Tenha liberdade de adorar a Deus. Deus está aqui esta noite. Oh, glória seja dada ao Senhor. Que Deus abençoe o pastor Nunes. Nunes é um grande amigo, me ajudou aqui bastante. Reginaldo, suas esposas que sempre estavam aqui nos ajudando. Os irmãos são uma bênção aqui no Grão. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos e te agradecemos por tua graça, por tua bondade, por tuas misericórdias. Ó Deus, por mais esta oportunidade em tua casa, em poder te adorar, em poder te engrandecer, eu peço. Usa ainda aquele que vai louvar, usa ainda aquela que vai testificar em teu nome, a tua palavra que será pregada aos nossos corações, Senhor. Se possível, salva nesta noite. Por bondade tua, restaura, manifesta a tua glória, a tua graça. Estamos diante da tua presença para adorar, para engrandecer e para louvar o teu nome, que é acima de todos os nomes. Ó Senhor, que venhamos nos esvaziar de nós mesmos e que venhamos apresentar a ti a melhor de nossa adoração, o melhor de nosso louvor. Renova nossas vidas, vai conosco, é o que eu te peço, em teu nome Jesus eu te louvo e te agradeço, amém e amém. Aleluia, senta glorificando o nome do Senhor. Jesus está no nosso meio, vai adorando, glorificando a Ele, aleluia. Eu quero também já dar uma oportunidade, aleluia, ali para o Chácara do Sol, né, louvar o nome do Senhor, o círculo de oração, aleluia. O Chácara do Sol está com uma oportunidade para louvar o nome do Senhor, aleluia. E logo em seguida eu gostaria de dar uma oportunidade para a nossa irmã Leandra, aleluia. Olha, Jesus, ela não está querendo não, aleluia. Amém. Glória a Jesus. Então, logo em seguida, círculo de oração aniversariante vai louvar o Senhor. Aleluia. Com mais um hino. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pelo vale.
é pela força do nosso braço, ou achamos que temos sabedoria suficiente para agir falando, mas o Senhor está dizendo para nós nesta noite, é de joelhos! Oh, aleluia! O dia que eu entendi que era de joelhos, eu ia vencer, aleluia, o Senhor entrou na minha causa, trabalhou na minha casa, salvou a minha família, aleluia! E hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque é de joelhos, aleluia! Logo após o círculo de oração, aleluia, no lugar da nossa irmã, aleluia, Leandro, eu quero dar uma oportunidade para a Adna louvar ao Senhor nesta noite, aleluia, tem chegado ela e o João, aleluia, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Bendito Deus!
A Adna vai estar louvando ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu glorifico ao Senhor pelo privilégio de estar aqui nessa noite. O Senhor preparou este tempo e este momento. Estava desejosa de vir aqui. Desejo que a minha família, que eu amo muito, irmã Lúcia, minha mãe, glória a Deus. É a mãe que Deus me deu. E eu glorifico a Deus pela vida dessas servas do Senhor. Quero parabenizar por essas lindas mulheres florescendo aqui na presença do Senhor. E por todos que estão aqui nessa noite. Eu gostaria de ler aqui em Jó capítulo 14, versículo 7, que diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Você só está aqui nessa noite florescendo, ainda que em determinados momentos a tua árvore foi cortada, mas aí Deus falou assim: não vai cessar os frutos, vai voltar a viver, vai voltar a florescer. É noite de florescer na presença dele. E sabe por que vocês florescem? Porque vocês são mulheres que oram. Sabe por que vocês florescem? Porque vocês são uma igreja que ora. Eu estou aqui com meu filho João. Pode cumprimentar a igreja. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Sabe o que acontece
Jesus é a calma.
Adorando a Deus com
Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Depois que o filho morrer,
serva, para que mais uma vez ela seja usada por Deus, para benefício nosso, para a bênção nossa. Assim eu creio. Senhor Deus e amado Pai, nós te glorificamos, Senhor, e somos gratos por tudo que o Senhor já nos tem feito neste lugar. Pela tua presença, Deus, agora apresentamos a tua serva, a nossa irmã Cecília. Deus, a tua palavra em seu coração. A mensagem, ó Deus, a qual o Senhor quer falar conosco. Usa ela, Senhor, como um instrumento poderoso em tua ação, Deus. E todos nós que estaremos ouvindo a tua palavra, estejamos atentos a cada detalhe, Senhor, a cada palavra que for dita por meio da boca de tua serva, Pai, para que nós sejamos edificados, alimentados, exortados, mas também necessário for admoestados, ó Pai, para que nós sejamos aperfeiçoados e santificados pela tua santa e gloriosa palavra. Deus, se com ela. Assim te glorificamos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória. Quero saudar a Igreja de Cristo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. É com imensa alegria que eu retorno a oração mais uma vez, e hoje na incumbência de ministrar a palavra do Senhor nosso Deus. Eu quero convidar os irmãos que já estão de pé a abrir comigo a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo de número 35, tema deste trabalho. Enquanto os irmãos procuram, eu não posso deixar de agradecer a Deus pela vida do santo anjo desta igreja, o pastor Luiz, também pela vida das nossas irmãs que aqui tomam frente desse trabalho, a irmã Lucília, a irmã Lourdes, a nossa irmã Elaine, na verdade, e a toda a liderança deste trabalho, as regentes, que o Senhor tem abençoado, a minha cunhada Camila, também a nossa irmã Leandra, que o Senhor continue abençoando este grupo, este departamento abençoado, unidas pela fé, e que vocês continuem unidas em oração, florescendo, para que no ano que vem Deus também possa lhes proporcionar mais de vitória para a glória do Senhor nosso Deus. Amém, irmãos? Também não poderia deixar de agradecer a Deus pela vida do meu esposo, Caleb, o homem mais lindo dessa noite. É meu esposo. Homem de Deus que o Senhor tem colocado na minha vida, tem me abençoado grandemente, e também pela vida da minha igreja amada, a vida do meu pastor, que está sempre acompanhando, meu pastor está comigo. Todo lugar que eu vou pregar, Belém está junto. Pastor Céu, o meu sogro também, que é o segundo dirigente da igreja, a minha sogra Silvanira, que está aqui. Ela está paisana hoje, hein? Ela falou para a gente vir de uniforme, eu olhei ela descendo na pista e disse o quê? E ela está de rosa, mas é porque ela está compondo o grupo nessa noite, para a glória de Deus. Quero louvar a Deus pela vida também de Adna. A gente se conhece há um longo tempo. Continue sendo boca de irmã. O Senhor amém, meus queridos irmãos? Sem mais delongas, quantos acharam a palavra do Senhor? Isaías, sonoplasta, me ajuda aí, porque eu não sou de gritar muito não, e a ferramenta está meio pesada. Isaías, capítulo de número 35, verso de número 1 e número 2. Diz assim a palavra do Senhor. Misericórdia com esse ventilador. Me ajuda aí. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá, e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e do Saron. Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Bendito seja Deus. Pode estar adorando ao Senhor, porque Ele está neste lugar. Amados irmãos, o tema deste trabalho nesta noite é um tema muito abençoado. E eu preciso entender, à luz desse tema nessa noite, que o profeta Isaías, o livro do profeta Isaías, ele é dividido pelo menos em 3 partes. Basicamente, eu vou falar basicamente, para ficar bem claro. Do capítulo 1 até o capítulo de número 39,
nós vamos ver profecias que vão falar sobre o juízo de Deus para as nações. Do capítulo 40 até o 55, nós vamos ver profecias que vão falar sobre a esperança da libertação do cativeiro para o povo de Israel. Do capítulo 56 até o 66, nós vamos ver profecias que vão falar sobre a plenitude da instauração do reino messiânico ou do reino milenar. Mas o capítulo deste conclave espiritual desta noite, de número 35, muito me intrigou, pois a maioria dos comentaristas bíblicos diz se tratar de dois aspectos. O primeiro aspecto do capítulo de número 35, tema desta festa nessa noite, vai falar sobre a inauguração do reino messiânico ou do reino milenar. O segundo aspecto vai falar sobre a restauração da criação de Deus na sua plenitude. Bendito seja o nome do Senhor. E quando eu estava estudando, irmãos, a primeira coisa que veio à minha mente foi uma pergunta. As bases desse texto. Na base desta afirmação de que este texto fala sobre a restauração da criação de Deus, logo me veio uma pergunta. Que pergunta foi essa, Cecília? Por que Deus, pastor Nunes, precisa restaurar a criação que Ele mesmo fez? Ora, para isso, para entender este fato, eu preciso olhar para Gênesis capítulo de número 1. Por que, Cecília? Porque para entender por que Deus precisa restaurar a sua criação, quando eu vou para Gênesis capítulo 1, nós vamos ver Deus criando todas as coisas. E cada item da criação de Deus, Ele olha e diz: isto que eu criei é bom. Isto que eu criei é bom. Por que Deus então precisa restaurar a sua criação? Não vai entender, não, você já vai entender. Por que Deus precisa então restaurar a sua criação? Me ajuda aí no som que eu estou pensando. Por que Deus precisa restaurar a sua criação? Amados irmãos, Deus olha para todas as coisas que Ele criou e Ele diz: isso é bom. E aí, quando Ele está dizendo que as coisas que Ele criou é boa, é uma coisa boa, tudo que Deus fez é bom, Deus está querendo dizer, em outras palavras, que Deus não só cria, mas Ele também passa como que num controle de qualidade toda a criação. E nesse controle de qualidade, Deus também garante e certifica que tudo aquilo que Ele faz valeu a pena. Tudo aquilo que Ele fez passou pelo crivo dEle, pela escolha dEle, é perfeito. Deus olha e diz que toda a criação é boa. Mas um dia, Isaías 35, o reflexo, o pano de fundo dessa mensagem vai falar desta restauração da criação. Mas então, por que Deus precisa restaurar a criação, Cecília? Porque quando Deus cria todas as coisas em Gênesis capítulo 1, Ele cria com alguns objetivos. O primeiro objetivo, diga comigo, produzir. O segundo objetivo, frutificar. E o terceiro e último, florescer. Bendito seja o nome do Senhor. Por que você está dizendo isso, Cecília? Ora, basta olhar para Gênesis capítulo de número 1. Todas as coisas que Deus faz na criação, todas elas, cada uma delas, produz alguma coisa. Com base no texto, amados irmãos, nós vamos ver, Deus criou a luz, e a luz produziu o que nós conhecemos como dia. Deus criou as trevas, e as trevas produziram o que nós conhecemos como noite. Deus criou os mares, os oceanos, as águas, e as águas produziram os animais.
Porque Deus criou todas as coisas com o principal objetivo de produzir, de frutificar e de florescer. Mas aí, amados irmãos, eu preciso compartilhar. Permita-me abrir um parênteses nessa introdução. Porque algo tem acontecido e me chocou grandemente essa semana, quando minha irmã me mandou um vídeo. E quando eu estava estudando sobre esse tema, eu fui entendendo por que Deus precisa restaurar as nossas vidas. Minha irmã me mandou um vídeo de uma instituição pública da Noruega. Vocês aí podem ter recebido esse vídeo também. E eles estão se preparando, a Noruega, para comemorar as festas natalinas a partir do próximo mês. E então essa instituição pública, os Correios da Noruega, por isso está dizendo isso, assim, Correio de lá pode ser privatizado, privado, não sei como funciona, mas é uma instituição que produz serviço público. É uma instituição pública. E eles estão fazendo propaganda natalina aonde há um relacionamento de pessoas do mesmo sexo, pastor. Então as pessoas estão olhando, isso é uma coisa que parece natural. E aí a Noruega está comemorando 50 anos da liberdade conjugal de pessoas do mesmo sexo, pastor. E aí quando eu olho, aleluia, para as bases de introdução para o pano de fundo desse tema qual este ciclo de oração escolheu para festejar, quando eu olho, irmão Cília, Deus dizendo na sua palavra através do profeta Isaías, como um pano de fundo, que ele um dia virá e restaurará a sua criação. Eu olho para isso, meu coração chora. Meu coração chora, sabe por quê? Porque muitos de nós estamos calados, estamos omissos, estamos parados, vendo a criação de Deus sendo deturpada dia a dia nesse mundo agora. É hora da igreja se posicionar em oração e também em atitude. Me perdoe se alguém aqui é adepto neste movimento, mas eu preciso te dizer com todo respeito, eu até respeito a sua opinião, mas esta igreja foi criada com princípios, pastor. Esta igreja foi gerada com princípios, e o princípio da criação, Deus criou homem e mulher, Deus criou macho e fêmea com qual objetivo, Cecília? Produzir, frutificar e florescer. O relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo, irmão, permita-me dizer, é a extinção da raça humana. É a extinção da raça humana. Onde vamos parar, pessoal? Onde vamos parar? Vamos voltar para o texto. Isso aqui fica só a dica. Porque eu sei que assim como eu, muitos de vocês têm se preocupado com os nossos jovens. Eu sei que o culto hoje é um ciclo de oração, mas eu vim chamar essas mulheres de Deus aqui para sacudir essa geração. Nossos joelhos e as nossas atitudes serão honradas por Deus, porque Ele vai fazer florescer através das suas mãos e das suas palavras. Isso foi o que eu tirei a partir desta afirmação. A primeira coisa que eu aprendo no texto, porque isso foi o pano de fundo, tá? A primeira coisa que eu aprendo nesse texto aqui é que Deus não depende de ambientes favoráveis para fazer florescer. Por que você está dizendo isso, Cecília? Vamos pro texto. Olha onde Deus está plantando um jardim, pastor. O texto diz que o deserto, os lugares secos e o ermo, que quer dizer um lugar abandonado, está fazendo o que, Cecília? Diga comigo. Florescendo. Então a primeira coisa que eu aprendo a partir deste texto é que Deus não precisa, Deus não depende de ambiente favorável para fazer
ela provavelmente tem uma plantaçãozinha em casa, assim como minha sogra, né? Minha sogra tem uma hortinha lá no fundo do quintal. E aí eu fico só olhando, porque a distração da minha sogra às vezes é cultivar aquele plantio. Eu falei coisa de velho, perdoe. Mas as irmãs do interior, as irmãs que são um pouquinho mais cultas, porque plantio é cultura, para quem não sabe. As irmãs mais cultas do que eu, como minha sogra, tem uma hortinha. Eu não consigo cuidar nem das plantinhas artesanais, o que dirá de plantio, Daniel, é natural. Mas, irmãs, às vezes eu olho minha sogra plantando alguma coisa ali na hortinha dela, e são coisas que às vezes você olha e diz assim, isso aí não vai vingar não, isso aí não vai dar fruto não. Quando menos espera o cuidado, o carinho que ela dedica para aquelas flores, daqui a pouco, do nada, começa a desabrochar. E aí sai um verdinho, sai uma plantinha, e daqui a pouco, quando você menos espera, tem um fruto. Outro dia, eu cheguei na casa dela e eu comi uma abóbora, e tinha um gosto diferente também, um gosto bem natural, sem agrotóxicos. E eu peguei, nossa, ele tá gostoso. Ela disse, peguei na hortinha. Eu disse, isso dá? No fundo do quintal, isso dá? Ela disse, dá. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque falar de ambiente favorável para nós que moramos em um país tropical é fácil. No Brasil, até no fundo do quintal é difícil não nascer porque o clima é favorável, né? Nós vivemos em um país tropical, né? A vegetação é favorável, a terra, o solo é favorável. Mas aí, irmãos, olhando para cá, alguma de vocês que tem experiência com plantio, por menor que seja, teria coragem de fazer um jardim no deserto? Teria? No deserto pode até nascer uma flor e ela viver com sorte, mas plantar um jardim é impossível. Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Será que alguém aqui está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Deus não depende de ambientes favoráveis para fazer florescer aquilo que Ele mesmo. Aleluia! Na terra que Deus plantou, Ele vai fazer florescer. Vai. É garantia, despreocupa, vai dormir, porque se foi Deus que plantou, pode ter certeza que vai florescer. Bendito seja Deus. O ambiente não é favorável. Mas quando o ambiente não é favorável, Deus, depois da criação, Deus não precisa criar nada a partir do zero. Porque tudo que Deus precisa, Ele encontra aqui na terra, com Ele mesmo. Deus vai criar esse jardim a partir de uma substância. O ambiente não é favorável, mas a substância é. Qual é a substância que Deus vai usar para criar esse jardim? Do capítulo 35, diga comigo, terra. Terra. Deus usa a terra para criar este jardim. Ora, pastor, o texto, deserto é terra seca, mas é terra. Não está seco, mas é terra. Ele é um lugar, uma terra de abandono, mas é terra. Deus cria um jardim a partir da terra. Por que você tem que entender isso? Olha bem, capítulo 13, Jesus vai falar qual é a parábola? Parábola do semeador. E quando ele propõe essa parábola, ele vai dizer basicamente isso. Ele diz assim: o semeador saiu a semear, e a primeira parte dessa semente caiu pelo caminho. Não tinha terra, o caminho não era terra. E então as aves do céu vieram e comeram essa semente. A segunda parte dessa semente, Jesus disse que caiu sobre os pedregais. Aí não tinha terra, o próprio texto diz. E aí o sol queimou sobre aquelas sementes. E aí, por conta do sol, as sementes morreram e não produziram. A terceira parte dessas sementes caiu sobre os espinhos. E aí, porque não havia terra para frutificar, irmã Josi, sufocaram e morreram. Mas a quarta parte, Jesus diz
glória. Então, amados irmãos, quando eu olho para este texto, eu entendo também que na terra que Deus plantar, Ele vai fazer florescer. Esta parábola aqui que Jesus conta, a semente é a palavra de Deus, mas a terra, bate comigo aqui no peito, ó. A terra é o seu coração. A terra é o meu e o seu coração. E aí eu começo aqui a te dizer, meu querido, não tem alguém aqui entendendo o que Deus está falando. Na terra que Deus plantar vai florescer. Jesus está ensinando que a terra é o meu e o seu coração. As bases desse texto, eu quero te dizer que às vezes Deus planta algumas coisas, Daniel, no nosso coração. Fala a verdade, irmão. Que até você olha, Deus nos dá um sonho e Ele planta aqui dentro. Deus nos dá um projeto e Ele planta aqui dentro. Deus nos dá um objetivo e Ele planta aqui dentro. E aí, às vezes, até nós mesmos, Camila, olhamos para este sonho que Deus plantou, para este objetivo que Deus plantou e dizemos assim, imagina, impossível de acontecer, improvável de florescer, jamais poderá acontecer, mas eu vim aqui para dizer para quem está entendendo que se foi Deus quem plantou nessa terra, Ele garante o jardim. Vai florescer, fica tranquilo. Vai florescer, fica tranquilo. Vai florescer, fica tranquilo. Alguém está olhando e dizendo assim, não vai acontecer. Por quê, irmãos? Porque quando eu olho para esse texto, eu entendo que florescer é o resultado visual do que Deus plantou do lado de dentro e ninguém viu, pastor. A semente, qualquer semente que você planta, está lá enterrada na terra. Enquanto está enterrada na terra, ninguém está vendo. Está morta lá dentro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Se Deus plantou algo no seu coração, eu não sei o que foi, mas eu sei que crente nasceu para sonhar. Crente nasceu para projetar. Crente nasceu para planejar. E se foi Deus quem plantou no seu coração essa semente através da palavra, porque a semente vem pela palavra. Vem pela palavra. Se foi Deus quem plantou essa semente através da palavra, fica tranquilo. Vai florescer. Irmãos, eu tenho experiência própria com isso, bem particular. Eu cresci no ciclo de oração. Minha mãe aceitou com 13 anos. E ela começou a ir no ciclo de oração e eu e meus irmãos íamos com ela. Naquela época eu não era muito crente, não. Eu chegava na igreja, irmãozinha, toda quinta-feira era ciclo de oração à tarde e a igreja era assim, ó. Eu não sei o que aconteceu com o povo de hoje em dia, se os empregos estão, né? Mas o ciclo de oração na quinta-feira à tarde parecia culto de domingo. Era lotado. E naquela época, irmãozinha, eu com desejo, eu chegava na igreja e dizia assim, de qualquer jeito, tinha acabado de aceitar Jesus. Cheguei assim para a dirigente de oração e dizia assim, ô irmã, deixa eu cantar um hino? Eu aprendi lá na Batista, deixa eu cantar um hino? E aquela irmã com toda a humildade dizia para os irmãos assim, não olha o jeito dela não, irmãos. Ela quer adorar a Deus, vamos deixar. Tudo que tem coisa de Deus. Ela nem sabia, mas Deus estava usando aquela mulher para me fazer entender alguns processos de Deus na vida da gente. E aí eu vendo aquelas irmãs tão avivadas, eu comecei a querer ser igual a elas. E aí eu cheguei à minha idade de 15 anos, ainda não muito crente. E aí eu sempre cantava, todo culto eu tinha que ter oportunidade. Ô, menina vai gostar de cantar, adolescente gosta, né? Adolescente, vocês têm filho adolescente, vocês sabem. E aí eu queria cantar na igreja. Só que eu só queria cantar. Eu cheguei com 15 anos de idade na igreja e era assim, pastor, se me chamasse para um louvorzão, tô dentro. Se me chamasse para um movimento gospel, bora! Se me chamasse para vigília, eu perguntava, vai ter louvor? Bora! Mas eu não estava nem aí para o processo da palavra, sabe? Eu desprezava a palavra porque eu só queria saber de oba-oba, movimento. Eu queria saber de cantar. E com 15 anos de idade, eu entrei para a mocidade. Comecei a louvar na mocidade e todo mundo me conhecia como a menina que canta.
Luiz. E eu não achava ruim, não, irmãos. Mas se me chamasse para o curso de doutrina, pastor, eu passava hoje. Se me chamasse para a escola dominical, eu queria nem saber. Queria nem saber, irmãos. Eu queria a distância da palavra. Porque eu queria era oba-oba. Não que louvor seja oba-oba. Mas eu estou dizendo que no meu sentido. Mas aí, em um dado momento, na quinta-feira, Deus resolveu me pegar, irmãos. E coisa boa é quando Jesus resolve pegar a gente. Tem alguém que olha e diz, está na igreja, mas está desviado. Está na igreja, mas não dá para nada não, pastor. Aquilo ali não presta não. Aquilo ali só está na igreja para dar trabalho. Mas é esses que dão trabalho que Jesus vai dizer que um dia vai florescer. Um dia há de florescer. E aí, irmãos, quando eu menos esperava no ciclo de oração, Deus me pegou. Coisa boa esse ciclo de oração. A irmã chamou um missionário lá da Bahia para fazer um estudo da palavra na quinta-feira. Ué, não vai ter louvor? Ué, não vai ter movimento? Mas eu tinha que ir para não fazer feio, né, Luciano? Quando eu vi aquele homem ensinando a palavra de Deus, com eloquência, Luciano, uma coisa linda que Deus estava fazendo. Eu sentei no banco como nunca na minha vida. E eu olhava Deus usando aquele homem tão jovem. E aí, a partir daquele dia, Deus plantou no meu coração uma semente que eu jamais imaginaria que poderia existir. A semente do desejo da palavra de Deus. E naquele momento, eu ouvindo aquele homem ministrar, eu comecei a me imaginar no lugar dele. E eu comecei a desejar ser como ele. Eu olhava para ele, pastor, e dizia assim, um dia você queria ele. Um dia eu vou tomar culto e vou falar a palavra de Deus. Um dia Deus há de me honrar. E aquela semente estava no meu coração, irmãozinha. 17 anos. Cheguei nos 19 anos e eu comecei a louvar. Toda a regional me conhecia. Todo mundo me conhecia. Como, Cecília? Como pregadora? Não. Como cantora. Mas havia dentro do meu coração, irmãozinha, um desejo que ninguém sabia, mas que Deus já tinha plantado. 19 anos, o meu líder da regional, de todo o setor, e a regional era grande, chegou para mim e disse assim, muito meu amigo, disse assim, Cecília, daqui 4 meses é o congresso geral, e você vai pregar a palavra. Eu falei, oi? Quem? Eu? Sim, você mesma. E como eu sempre fui muito submissa aos meus pastores, à minha liderança, eu não sei se é errado ou não, estou aprendendo ainda, mas eu tenho que aprender a dizer não para algumas coisas. Mas como era a minha liderança, eu disse não, vamos honrar, Deus há de honrar. E ele pegou e disse, é você quem vai pregar. 4 meses, irmão, pensa a pessoa cair na vida. Eu nunca estudei tanta palavra. Eu nunca me dediquei tanto. Eu nunca fui tanto para a escola dominical. Irmão, escola dominical é o maior curso de teologia que alguém pode fazer na vida. Não que eu seja contra, porque eu também já sentei na classe de teologia, me formei, graças a Deus, ali, com muita honra, graças a Deus, o Senhor me proporcionou isso. Mas a escola dominical, eu era aquela que mais dava trabalho. Porque quando Deus plantou o desejo no meu coração, pastor Luiz, o professor pedia a minha. Porque eu chegava nele, eu tinha lido o texto, lá no começo da Bíblia, não tinha nada a ver com a aula, e eu estava cruzando com ele. Escuta, me explica isso aqui. Escuta, me fala sobre isso aqui. Eu estou com dúvida disso aqui. Parece uma aluna que eu tenho hoje no EPD. A irmã Socorro, hoje ela não veio, mas é uma vez, né, Maria José? Maria José também é minha ajudante da escola dominical. Irmãos, irmã Socorro só chega na minha aula para causar, pastor. Esse dia, olha só o naipe da pergunta, irmãos. Irmã Socorro, uma mulher de Deus, uma senhora de oração, muito idônea, ela me chama, mas ela é estudiosa da palavra. Ela chegou para mim e disse assim, escute, você sempre tinha uma dúvida. E faz gente às vezes passar vergonha, eu não sabia disso. Ela falou para mim e disse assim, escuta, em Apocalipse capítulo 1, o texto diz que João estava exilado na ilha de Patmos, certo? Certo. Se ele estava exilado na ilha de Patmos, como que chegaram as cartas às 7 igrejas da Ásia? Oi? Nunca tinha pensado nisso. Me pegou na curva. Mas deixa estar que nós vamos estudar junto, nós vamos aprender. E eu estava nessa mesma atitude, irmãos. Eu tinha dúvidas, eu queria aprender, eu tinha um desejo ardendo no meu coração. Nasceu de mim mesmo, pastor? Jamais. Deus plantou. Deus plantou. Deus plantou. E o que Deus planta vai florescer. A terra que Deus planta vai florescer.
ginásio, tá? E eu olhei aquilo e falei, não. Ai meu Deus, quase que não vi a palavra. Mas Deus deu graça. E o Espírito Santo me fez lembrar. Deus curou, batizou no Espírito Santo, almas se renderam. Para terminar aqui, para você entender o objetivo. Quando terminou o congresso, o líder me chamou e disse, Cecília, eu preciso te confidenciar algo. Eu disse, diga, meu irmão, diga. Preciso te contar uma coisa. Mas não se escandalize, não. Ele só me contou porque ele sabia que eu já estava crente. E ele olhou para mim e disse assim, preciso te contar o seguinte. Mês passado, nós estávamos preparando a divulgação deste congresso. E aí eu estava com a liderança e alguns da membresia. E aí perguntaram, escuta, quem é que vai ministrar a palavra no sábado? Ah, então, é a Cecília. E ele olhando para mim, ele disse assim, e aí quando eu disse que era você, alguém virou e disse assim, Cecília? Aqui canta? Cecília? Aqui congrega lá naquela igrejinha? Oh, escuta, não tem ninguém mais eloquente? Não tem ninguém um pouquinho mais preparado? Não tem ninguém com renome? Ou melhor, joga ela para sexta ou para o domingo. Põe alguém com renome no sábado. Até hoje eu não entendi o que é renome. Eu quase falei para ele, não, renome eu não tenho, mas eu tenho nome e sobrenome. Ele disse que o povo questionou e disse assim, foi Cecília outro dia. Tem que ser Cecília mesmo? Tem que ser. Ninguém entendia o que Deus já tinha plantado no meu coração. Ninguém compreendia o que Deus tinha plantado no meu coração. Aí o meu líder olhou e disse assim, mas quando eu vi Deus te usar tremendamente, eu entendi que aquilo que Ele ministrou no meu coração, que a palavra estava sobre a sua vida, era real. E aí hoje eu estava pensando sobre isso, eu disse assim, olha como é florescer. Deus floresceu tão lindamente naquilo que Ele plantou no meu coração, que floresceu e alcançou outro. Alcançou o meu líder. Por quê? Porque Deus fez enxergar que independente do que os outros falavam, independente do que os outros pensavam, tinha flor, porque só Deus pode fazer florescer em um deserto árido. Ele diz, plantou. E eu sei, irmão, eu percebi que Deus tinha chamado comigo na palavra, sabe quando? Quando eu chegava no culto, vê se tu se identifica aí, irmão, porque Deus está chamando muita gente aqui para o ministério. Deus está plantando no coração de muita gente aqui uma semente poderosa, uma semente da palavra, uma semente de autoridade, e essa semente vai alcançar vidas, diz o Senhor. Que coisa linda! Sabe quando que eu percebi que Deus estava me chamando para o ministério da palavra? Quando eu comecei, depois desse culto, sentar no banco, e quando alguém pregava, pastor, a pessoa estava pregando e eu estava pregando na mente junto com a pessoa. Será que alguém aí se identifica? Vim com a palavra em cima da palavra. Eu digo, o que é isso? É Deus fazendo florescer e gerar raízes, alicerces dentro da terra que é o seu coração. Eu olho de dentro uma coisa diferente, porque aquela que sentava um dia e ficava pipi, eu digo agora, quando eu chego na hora da palavra, não se deu certo, e aí eu sentava naquela mocidade, alguém queria conversar, eu dizia, fica quietinho aí, que agora é a hora da palavra. Vou pensar que, é a palavra, porque através da palavra que a semente vem no coração. Você conhece, irmão? Cantar é bom, pular é bom, profetizar é bom, mas existem coisas que Deus só vai plantar pela palavra. É pela palavra. Vem cá, presta atenção, porque enquanto nós estamos aqui ministrando a palavra, Deus está semeando no seu coração aquilo que Ele vai fazer na sua vida. E aí, irmão, depois que Deus semeou, que eu comecei a ver que estava criando raízes, eu comecei a orar, irmãos, porque só pregar não vale. A gente tem que ter vida de comunhão com Deus.
Porque a palavra corta aqui e corta aí. Antes de chegar em você, chegou em mim primeiro, a espada de dois gumes. Essa é a poderosa palavra de Deus. E aí eu dobrei meu joelho, irmão Cília. Respeite a minha intimidade. Cada um tem o seu jeito com isso. Eu dobrei meu joelho e disse: Senhor, vamos fazer aqui um combinado? E eu disse: Senhor, eu não quero. O Senhor pôs essa semente no meu coração. E eu não desejo, pastor, viver de pregar. Eu não desejo nada contra quem quer viver de pregar, quem quer viver de cantar. Deus tem os seus combinados com cada um. Eu dobrei meu joelho e disse: Senhor, a partir de hoje, eu quero estudar, eu quero me formar, e eu vou viver do salário do meu trabalho. Eu não quero chegar para a irmã Lucília e dizer assim: irmã Lucília, só você me dá R$300. Irmã Silvanina, só aparece no culto se você me der 500, porque temos pregador que está estreito hoje em dia, né? A gente está lá no culto de missões e vai chamar um e diz assim: quanto você vai me dar? 150 ou 300, não sei o quê. Mas Deus ainda tem os remanescentes. E eu sei que nessa noite Deus plantou uma semente no teu coração. Se faltar alguém, pastor, a gente acha. Acha, porque nessa igreja aqui tem muita gente com semente. Germinada lá dentro, para poder distribuir e saciar a fome do povo. Eu disse: Senhor, eu quero fazer a minha faculdade. Fiz a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, irmãos, aí deu estreito. Deus me abriu uma porta. Só que a porta de emprego, Lucia, eu trabalhava 12 horas e praticamente todos os finais de semana, Daniel. E o ministério fica onde? E o sonho fica onde? E o objetivo fica onde? Existem barreiras, percalços, irmão Cília. Porque quando nós falamos de florescer, aprenda uma coisa: florescer é um processo. Nenhuma plantação floresce da noite para o dia, pastor. Eu não conheço, você conhece? Nenhuma plantação floresce da noite para o dia. Porque florescer fala de processo, fala de tempo de espera. Irmão, mas ninguém quer ouvir sobre tempo de espera nessa geração de fast food. Porque a gente não sabe o valor e o preço das coisas. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: tudo que você está vivendo hoje é um processo que Deus está gerando dentro daquilo que Ele plantou no seu coração. Viva o processo, passe pelo processo, aceite o processo, porque no final, independente do que falaram, independente do que disseram, independente do que pensaram, Deus vai fazer florescer. E aí, irmãos, quem é do ciclo de oração e não viveu a experiência de oração, porque tem, viu? Temos. Eu vou compartilhar aqui para tu ficar mais crente e querer, né, Mazé? Viver a experiência de oração. Porque viver a experiência do outro, irmão, é fácil. Querer ir lá no jardim que está todo prontinho, todo regado, todo bonitinho, arrancar uma mudinha, é fácil, né, irmão Cília? Agora ir lá cavar o poço. Pegar a mão no arado, né, pastor Lúcio? Porque arado fala de cortar a terra. Arado é um instrumento que corta a terra para preparar para receber semente. Isso não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um. O processo é dolorido. Mas deixa eu te dizer uma coisa: vai valer a pena. Vai valer a pena. Passa por isso dando glória a Deus. Passa por isso de cabeça erguida. Porque no final tem alguém aqui entendendo o que Deus está falando nessa noite. Não fui eu quem escolhi o tema, mas Deus está dizendo nesta noite que o final é melhor que o começo. Espera, diz o Senhor. Espera. Aí, irmão, fui pro joelho, corri pro joelho, disse: Senhor, como é que o ministério vai florescer? O sonho que Deus plantou no meu coração ia florescer trabalhando direto.
E aí eu chegava em casa, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, obrigado, Jesus. Eu me lembro como se fosse hoje, eu chegava em casa, meu marido estava na festividade, eu chegando do trabalho, com um desejo imenso de estar na casa do Senhor para aprender sua palavra. E aí teve um dia, irmãos, eu cheguei do serviço indignada. Eu digo, quer saber uma coisa? Se foi Deus quem plantou, alguma coisa vai ter que acontecer. Alguma coisa vai ter que acontecer. Eu dobrei o meu joelho e disse, Senhor, lembra daquele combinado de alguns anos atrás? Disse, Senhor, me permita lhe dizer. Eu sei que o pão de cada dia é o Senhor quem nos dá. Eu sei que o nosso sustento tem que nos fazer mais gratos, porque enquanto nessa pandemia tem muita gente passando fome, hoje você está aí toda bonita, com um sapato no pé, com uma roupa para vestir, vários motivos para agradecer a Deus com a sua saúde intacta, e tudo isso é motivo para agradecer. Eu disse, Senhor, obrigado pelo meu sustento. Eu não estou querendo ser ingrata, Senhor, mas lembra daquele combinadinho? Jesus, oh meu Deus, faz um milagre. Eu tenho um desejo de estar junto com meus irmãos, em comunhão. Meu marido está lá na festa, Senhor, eu chegando no trabalho, eu vinha no volante chorando e dizendo, Pai, eu preciso da tua intervenção, eu preciso da tua providência. E de repente, não acredite você ou não, o hino que me veio foi exatamente o que o segundo de oração cantou aqui. Eu liguei o rádio, comecei a cantar. Tem cheiro de milagre no recinto, tem cheiro de promessa se cumprindo, tem cheiro de virtude, cheiro de unção, tem cheiro de vitória para cada irmão, tem cheiro de milagre no recinto. E eu cantando e chorando, dizendo, Senhor, eu preciso da tua intervenção. Acredite você ou não, irmão, 15 dias eu recebi a resposta. Eu falei, eu fiquei pensando comigo, se eu soubesse que ia ser tão rápido, irmão, eu tinha dado antes. Mas deixa pra lá. Orei 15 dias, irmãos, para tu entender o milagre na vida daquele que Deus quer fazer florescer. Deus plantou um sonho no teu coração, desista não. Deus plantou um objetivo no teu coração, desista não, porque foi Ele quem semeou. Aí, irmãos, 15 dias me ligaram. E entenda o milagre. Esta empresa que eu trabalho hoje, ela só, pastor, a pessoa só fica no banco de vagas após aprovado só um ano. Passaram-se 2 anos. É para o milagre ser maior, é para a fé ser aumentada, né? 2 anos se passaram nesse processo e eles estão me ligando. Segundo milagre, para dizer que foi, não ter dúvida que foi intervenção do céu, porque Deus tinha plantado no meu coração. A pessoa me liga e eu sei que para entrar na empresa que hoje eu trabalho, só entra com QI. O que é isso, Cecília? Com indicação para o RH. E pergunte para mim se eu tinha alguém que indicasse dentro do RH. Não conheço ninguém, não. Conhecia ninguém, pastor. Mas o céu. Me pergunte quem foi que me indicou. O Deus que cantou o desejo, o sonho, o projeto, o objetivo na terra, que era o meu coração. E quando Ele planta, irmão, Ele cuida. Quando Ele planta, irmão, Ele age, Ele tem as estratégias para trabalhar. A última coisa que eu aprendo aqui, amados, é que florescer é resultado de sentimentos transformados. Você está dizendo isso, Cecília? Olha o texto. O deserto, o lugar seco e o ermo estão fazendo o quê? É igual hoje, está se alegrando. Tem gente que chegou aqui, irmão Lucila, que não tinha nem condição de estar aqui hoje, veio se arrastando, porque a prova está grande, a dificuldade, a luta está terrível, mas veio, e aí você olha para a cara desse cliente e diz assim, esse aí não tem problema nenhum, não. Imagina com essa cara, esse sorriso estampado de orelha a orelha, isso aí tem problema? Tem nada. É a gente julgando a aparência. Mas deixa eu te dizer o quê? Que florescer é resultado de sentimentos transformados por Deus. O deserto é lugar seco. O ermo é lugar abandonado.
que Deus plantou nessa terra que é o seu coração. Mas deixa Deus fazer florescer. Não sufoca não. Sufoca não. Persevera. Se Deus plantou no teu coração um desejo de salvação da sua família, persevera em oração. Vai regando, como foi ministrado aqui hoje. Vai regando no joelho, porque enquanto você rega, alguém se preocupa com o que vai acontecer. Eu acho lindo as bases desse texto de Isaías 35, mas principalmente que quando a gente fala de jardim de Deus, irmã Lucília, a gente se preocupa muito. Isso aqui dá uma dor de cabeça, não é verdade? Irmão, é uma bênção. Ser humano é uma bênção. E aí eu lembro em Paulo, no livro da Carta aos Coríntios, capítulo de número 3, tem alguém, irmão Lucília, que está batendo no peito dizendo assim: eu sou florzinha de Apolo. Tem outro dizendo assim: eu sou florzinha de Paulo. Paulo olha para esses crentes que estão batendo no peito e achando que é florzinha de A, B ou C. Então, assim, e aí Paulo diz assim: escuta aqui, vocês estão tudo na carne. Por quê? Porque este jardim aqui não é de Paulo. Este jardim aqui não é de Cefas. Esse jardim aqui não é de Apolo. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Oh, aleluia! Deixa de se preocupar, porque o jardineiro de Nazaré está aqui. Pega a sua mão comigo com fé, porque eu vejo Deus agindo e Ele vai fazer florescer. Ele não é homem para que minta, tampouco filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, irmão, vai se cumprir. Toma posse pela palavra que está sendo semeada na noite deste dia. Erga a sua voz comigo em oração. Senhor, eu preguei a tua palavra nesta noite. Eu não sei a condição que esse meu irmão e que essa minha irmã chegou aqui neste culto nessa noite. Quem sabe com amargura, quem sabe com rancor, com coração entristecido, mas eu sei que o projeto do Senhor em restaurar todas as coisas que o Senhor criou começa com uma igreja que sabe que o Senhor tem poder para fazer florescer aonde não há probabilidade de nascer um jardim. O Senhor plantou o jardim do Éden, tirou o homem de lá, mas Cristo nos reconciliou contigo e nós estamos de volta ao jardim pela tua palavra. Nós acreditamos pela tua palavra, nós tomamos posse porque acreditamos que o Senhor é dono desta igreja, o Senhor é dono desta palavra e o Senhor é dono deste povo. Vai florescer, vai florescer. Vem dias de alegria, diz o Senhor. Vem dias de cânticos de júbilo, diz o Senhor. Alegra o teu coração nesta noite, porque tem providência chegando. Tem providência chegando. Só quem recebe ergue a mão para o céu, louvado de glória, porque o jardineiro de Nazaré está nesta casa. Essas flores têm dono. De quem é este jardim? De Jesus. Ai de quem tocar, ai de quem mexer, ai de quem falar, ai de quem caluniar, pastor, porque este jardim, e daqui mais um pouquinho de tempo, esse perfume de Cristo que está aqui sobre estas mulheres, este perfume de Cristo que está sobre esta igreja, vai sair dessa terra. Vai sair dessa terra. Vai sair dessa terra. Mais um pouco
pelo poder da palavra, Deus está dizendo: eu restauro as tuas forças, eu restauro a tua saúde, eu restauro a tua família, eu restauro o teu ministério, eu restauro, porque neste jardim eu cuido. Deus abençoe, em nome de Jesus. De vitória com essa palavra. Oh, aleluia! Que palavra gloriosa, né, meus irmãos? Deus tem nos abençoado esses dias, viu? Com palavra. Deus tem plantado nos nossos corações aqui. Aleluia, todos os dias. Mas em especial nesses dias que estamos, aleluia, né? Agradecendo ao Senhor por mais um ano que Ele nos concedeu. Desde quinta-feira o Senhor tem falado no nosso meio. Aleluia. Deus abençoe sua vida, irmã Cecília. Aleluia. Permaneça florescendo para o Senhor, né? Deus abençoe as nossas irmãs. Aleluia. Eu de mim mesma nada tenho, aleluia, mas o jardineiro que está aqui, irmãs, eu sei que regou cada uma de vocês, e vocês vão sair daqui florescendo, produzindo, para a glória do nome do Senhor Jesus, aleluia. A irmã Nira pediu uma oportunidade, aleluia, eu vou pedir que ela seja bem breve, né? E logo em seguida, aleluia, o nosso pastor já estará nos despedindo com a gloriosa paz do Senhor, aleluia, né? Eu quero agradecer os irmãos, os pastores que aqui estão nessa noite e vieram acompanhando, né? Eu esqueci, irmãs, de apresentar também nesta noite, com muita alegria, nossa irmã Cristina, a esposa do pastor Osiel. Mas assim com a mão, minha santa. Deus abençoe sua vida, minha irmã. As dirigentes do círculo de oração, Deus abençoe vocês, mulheres de Deus. Continue plantando, aleluia. Continue semeando, aleluia. Porque Deus, Ele é fiel. E eu gostei quando a Cecília falou aqui das jovens. É tempo de nós investirmos. Nós precisamos nos levantar, aleluia, e deixar, né, um legado. Porque hoje está difícil, irmã Maria. Antes as jovenzinhas da igreja sonhavam com o quê? Em ser dirigente, em ser regente. E hoje está tão difícil. Mas eu louvo a Deus que aqui Deus tem levantado essas garotas aí que vocês estão vendo, que está nos ajudando a louvar e a servir. Tudo tem se achegado ao círculo de oração, aleluia, e nós estamos lutando para que elas, né, floresçam, sejam plantadas, criam raízes profundas e frutificam na casa do Senhor, amém? Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe as minhas irmãs. Pode vir, Manira. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja, meu parceiro, eu estou alegre. Está muito bonita a igreja. Eu quero agradecer as irmãs que me receberam para estar aqui fazendo parte desse trabalho. Eu quero chamar a nossa irmã Leandra, que fez aniversário, e dar uma lembrancinha para ela, né? E também o pastor Nunes. Eu quero agradecer essa igreja, né? E eu quero dizer que eu não esqueci daquele dia que a irmã Leandra foi lá no Chácara do Sol levar ceia para nós. Ela e o pastor Nunes. Eu quero dar uma lembrancinha para o nosso pastor Nunes, né? E dizer para vocês que vocês são queridos do nosso coração. Agradeço essa igreja, né? Eles chegaram lá depois da pandemia, né? Para mim a pandemia já passou, para muitos ainda não passou não. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço a eles negociam lá na minha casa. Começou a pandemia, né? Passou um pouquinho, eles chegou lá. Eu fiquei muito feliz aquele dia, porque o pastor nosso lá do Chácara do Sol tinha criança pequena, não pôde estar com nós. E o Senhor levou eles lá para dar ceia para nós lá em casa. Eu agradeço vocês e continue orando por nós ali no Chácara do Sol. Amém? Esses são os bons jardineiros, né, irmãos? Que cuida da sua plantação, né? Aleluia. Deus abençoe. Glória a Jesus. Não é muito de costume, mas vamos aplaudir o Senhor Jesus nessa noite, irmãos. Ele merece, aleluia, o melhor. Pela vida dessa igreja, pela vida do nosso pastor, aleluia.
nossa irmã Leandra, que completou mais um ano de vida. Deus abençoe vocês, né? O pastor encerra. Amém. O alto, né? A paz do Senhor Jesus, mais uma vez, seja com todos. Deus nos abençoe. Um trabalho bonito, uma palavra gloriosa. Deus continue abençoando nossa irmã Cecília Oreiros, para que Deus use ela e todos aqueles que já passaram por aqui e têm se comprometido a levar a palavra de Deus. É o nosso esforço nessa congregação, é que a igreja foque sempre na oração e na palavra. Como dissemos, louvar é bom para nós louvarmos a Deus, porque Ele é digno de ser louvado. Mas para nós, de fato, estarmos fortes, o nosso louvor, ao melhor, a nossa adoração não se pode resumir em cantar, mas sim orar e conhecer a Deus através da sua palavra. Então, na oração você tem intimidade com Deus, e na palavra nós conhecemos o propósito de Deus para as nossas vidas, as promessas de Deus, a ética de Deus, a moral de Deus, que o mundo tenta deturpar, mas a ética e a moral de Deus, ela é absoluta, né? Não há relativização nas coisas de Deus. Ele é a verdade, e a verdade ela é absoluta. Que Deus abençoe a todos os irmãos que nos visitam nesta noite. O pastor Zé, Deus abençoe, o pastor Pereira, o pastor Celso, bem-vindos. O pastor Gelado, esse segundo pastor da igreja do Chácara do Sol. Enfim, todos, irmã Maria da Guia, irmã Débora, Deus abençoe, dê a paz ao pastor Osmário e um abraço forte nele. As igrejas do Jardim Campinas, representada aqui pelos seus pastores, e também Chácara do Sol, muito obrigado, irmãs, por terem vindo. Cada visitante, não vou esquecer de algum e não quero ficar devendo, né, a ninguém a nossa alegria de termos aqui. Então nos coloquemos de pé, vamos orar em gratidão ao Senhor por esta noite, por esta palavra. Irmãos, o importante sempre é guardar a palavra, não ser um ouvinte esquecido, porque muitas vezes saímos, nos alegramos durante o culto, né? Deus fala ao nosso coração, mas quando parece que sai das portas da igreja, alguns se esquecem. E não pode ser assim. A palavra de Deus é tesouro precioso que deve ser bem guardado. E guardado onde? No seu coração. E aí você não peca contra ele e anda bem neste mundo que está tenebroso. Amém? Eu vou pedir ao pastor Edson para fazer essa oração. E o pastor Osiel nos dará a bênção apostólica. Sim, claro, não podemos deixar passar, né, a oportunidade que o Senhor tem dado. Se alguém nesta noite que não serve a Cristo, quer entregar sua vida ao Senhor, se alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e nesta noite deseja voltar, né, a Deus e viver uma vida com Cristo, esta é a oportunidade que Deus tem lhe dado. Hoje é o dia de salvação. Vem à frente, nós vamos orar com você. Deus já tem falado contigo, certamente tem falado. A palavra de Deus não vem em vão, ela não volta vazia. Abra o seu coração, não se constranja. E se há um desejo no seu coração de se entregar ao Senhor nesta noite, venha. A igreja vai orar por vocês, certamente. A sua vida se transforma. Não há como ficar da mesma maneira após o Espírito Santo de Deus entrar em nossas vidas. Eu digo isso por testemunho próprio. Se alguém me conhecesse antes de Cristo, não me reconheceria agora. E o Senhor é assim, Ele nos transforma, Ele nos traz uma paz que o mundo não pode dar, meus irmãos. Alguém para Cristo nesta noite? Alguém que deseja se reconciliar com o Senhor? Se não há, que Deus proporcione uma nova oportunidade, que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê um novo dia. Amém. Oramos, irmãos. Querido Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos nesta noite por ter visto a Tua palavra falar conosco nesse instante. Estamos gratos, Senhor, porque estamos na Tua presença e cremos que Tu tens visitado nesta noite de uma maneira gloriosa. Abençoa, Senhor, este trabalho, as irmãs e todos que fizeram parte nesta noite deste grande culto de louvor ao Teu nome. Pai, continua abençoando as Tuas servas, as Tuas filhas e todos que aqui estão nesta noite. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus e já te agradecemos. Amém. Estendamos, irmãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja em nossas vidas hoje e sempre todos dizem amém.
Glória a Jesus. Thank